Boa noite, queridos! Mais uma live aqui. Faz tempo que eu não consigo aparecer aqui. Eu tenho tentado várias semanas. Chegou até uma semana que eu anunciei uma live e não dei. E essa semana eu quase cancelei, mas consegui estar aqui quinta-feira à noite com vocês. E dou aí boa noite ao meu sogrinho e a Renata, que já entraram. Obrigada por estarem aqui comigo. Minha sogrinha também. E eu vou então tentar retomar as lives semanais. Eu só não tenho certeza absoluta se eu vou conseguir fazer elas na quinta-feira à noite. Talvez eu tenha que mudar para quarta-feira à noite. Mas eu quero muito estar aqui de maneira mais constante, porque eu tenho muita vontade de falar. Eu vou aprendendo as coisas assim ao longo do dia, vou reparando muitas coisas e aí fico pensando, nossa, eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que falar sobre isso. Tem tanta riqueza assim para compartilhar, que eu vou então tentar manter essa base semanal. Então eu peço desculpas aí pelos meus sumiços. Foram várias questões de trabalho e de vida pessoal que não permitiram realmente que eu conseguisse estar aqui. Então eu preciso do incentivo de vocês. Preciso que vocês digam, vocês me mimem e digam que vocês gostam de estar aqui comigo, com a presença de vocês. Então eu super agradeço. Eliana Griner, você tá aí, meu amor. Dani, querida, que acabou de estar comigo lá em Salvador. Acabei de dar um curso lá em Salvador para o Instituto Habilidades para a Vida, que foi muito legal. Eu dei o Dinheiro Espiritualidade lá, foi especialmente contratado para esse grupo e foi muito legal retornar. E agora retomando então o trabalho do dia a dia de volta, é que eu tive dificuldade, quase não estive aqui, porque realmente ficou intenso o trabalho, mas estamos aqui. Então, gente, a ideia de hoje é falar sobre crenças, tá? Mas crenças, assim, é um tema que já é mais corriqueiro. Muitas pessoas falam, isso aí é a sua crença. Nossa, mas você tá com uma crença que tá te atrapalhando, uma crença limitada. Na verdade, essa coisa de crença é muito mais complexa, é muito mais cheia de amarrações do que as pessoas podem imaginar. Até porque é por isso que também não é tão fácil se livrar de uma crença, né? É uma coisa que eu acredito, tá, mas você acredita nisso, mas não faz sentido você acreditar nisso. Então, por que você não para de acreditar nisso? É verdade, por que eu não paro de acreditar nisso? Porque não é simples. Porque a palavra crença não faz justiça à complexidade da situação, né? Então esse é o assunto de hoje, entendendo profundamente o que de fato significa uma crença e por que ela atrapalha tanto a nossa vida e como que ela é criada e como que ela pode ser descriada, né? A gente vai começar com as crenças, mas vai terminar com algo que se chama imagens congeladas, porque no fundo crenças vêm de imagens congeladas, e o estudo das imagens congeladas é um estudo que eu vou começar a fazer com os meus alunos, leitura da aura. Para quem já lê a aura, para quem já aprendeu a ler a aura, eu vou estar dando esse retiro, aura, aprofundamento, extensão, que eu também gosto de chamar de aura terapeutas. Eu só não chamo de aura terapeutas porque ele não é só para terapeuta, mas ele é um aura mais avançado para as pessoas se aprofundarem nos estudos, e a gente vai estar lidando com isso que a gente chama de imagens congeladas, que são imagens que a gente carrega na nossa aura, que filtram a nossa visão da vida e que então criam crenças por causa desse filtro. A gente passa a ver a vida com determinados olhos, e aí ao só ver com esses olhos a gente cria crenças. Então vamos imaginar que a gente tem um filtro que faz com que a gente veja tudo verde, né? E tudo é verde, tudo é verde, tudo é verde. Aí a gente acredita que tudo na vida é verde, que não existe o amarelo, que não existe o azul, que não existe o rosa. Então imagens são situações que se tornam engessadas na psique e e filtram toda a sua visão da vida, e aí criam crenças. Então a gente vai começar entendendo a crença, terminando entendendo o que é imagem congelada. E para quem é aluno de aura ou para quem é terapeuta de leitura de aura, o aprofundamento, um dos aprofundamentos que eu vou dar nesse retiro, que é um retiro online, ao vivo, que você inclusive pode assistir gravado. Isso eu tô falando aqui para os meus alunos que porventura possam estar aqui comigo na live ou que possam estar vendo essa live depois. A gente vai tentar pesquisar as nossas imagens congeladas, né? Então a profundidade do negócio vai ser grande, e graças à nossa habilidade de ler auras, né? Então aqueles curiosos que ainda não aprenderam a ler, como a Dani, como a Renata, devem estar aí morrendo de vontade, né? Porque eu fico dando água na boca. Boa noite, Tieneida. Boa noite, pianista peregrino, que máximo. Renata Dolce, boa noite. Ágata, Priscila,
Késia, Regina Lúcia, Neide Clark, mamãe, Ana Lídia, sogrinha, já dei boa noite. Tálico, maravilha. Então tá, qualquer processo de autoconhecimento, né, qualquer busca por libertação, busca por melhorar, eu quero muito melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais feliz. Essas pesquisas internas nossas, elas devem sempre começar por aquilo que não está funcionando, né? Aquilo que está funcionando está indo muito bem na sua vida, e aquilo que não está funcionando é o que vai dar a dica do que precisa ser tratado. Que nem uma doença que apresenta sintomas, apresenta febre, apresenta dor, você já sabe que ali tem um sintoma para olhar alguma coisa mais profunda. Então, quando tem determinados aspectos da nossa vida que não estão dando certo, esse não dar certo é um sintoma de que tem algo importante a ser olhado ali, né? Como é que você sabe se você tem uma imagem congelada? Como é que você sabe se você tem uma crença limitante? Se você está tendo situações na sua vida que não são positivas para você e que elas se repetem ao longo da sua vida, elas seguem se repetindo, não necessariamente de maneira idêntica, mas de maneira parecida, a coisa se repete, isso é um grandíssimo sinal de que existe uma imagem congelada, de que existe uma crença limitante. Então, eu sou sempre maltratada, as pessoas vivem me tratando mal, elas são muito grosseiras comigo. Tem ali alguma coisa muito importante para ser olhada. Eu vivo exausta de tanto tentar ajudar as pessoas e elas não me dão o reconhecimento que eu mereço. Isso acontece muitas vezes. É um sintoma de que tem ali uma questão a ser olhada. Eu vivo sendo traída, não só pelo meu namorado, mas pelas minhas amigas. Sempre tem alguém que me passa a perna. Ótimo, tem uma coisa ali para ser olhada. Eu nunca consigo ser feliz no meu trabalho, sempre acontece alguma coisa. Ok, quando tem essas situações que se repetem, já é uma grande dica de que tem ali uma imagem congelada ou uma crença limitante, tá? E coisas que você tá tentando mudar, mas não consegue, né? Eu quero muito emagrecer, e aí você começa um regime, mas no dia seguinte você já para. Você sabe que você tem que fazer exercício, mas você não consegue começar. Você sabe que você precisa aprender a se posicionar, a falar o que você pensa, mas você sempre entra, por exemplo, na covardia. Você sabe que você precisa conquistar o respeito da sua família. Minha família precisa me respeitar mais, mas você vive de novo caindo naquele desrespeito, né? Você quer mudar uma coisa, mas você tenta e alguma coisa acontece que você sempre volta para o mesmo lugar, né? Então isso é o grande sintoma de uma crença limitante e de uma imagem congelada, né? Então, ainda dando as boas-vindas aqui às pessoas que entraram: Maria Cavalcante, Sabrina, Renata Castilho, Lisa, Bel. Eu pergunto a vocês, o que na sua vida tem se repetido que você gostaria de mudar, mas não consegue, ou que você se sente vítima daquilo e gostaria de conseguir parar de ser vítima daquilo, mas não consegue? O que tem acontecido que você está querendo mudar já há algum tempo, mas não consegue, tá? Esse é o seu ponto de trabalho hoje. Você pode até anotar assim na sua cabeça: tá, peraí, eu tenho essa situação na minha vida que realmente ao longo da minha vida inteira eu tenho ficado muito incomodado com isso e eu não consigo mudar, né? Então, se você já encontrou um pouquinho o seu ponto... Dora, é você, Dora? Ai, que bom. Quando você... se você já conseguiu descobrir, assim, um exemplo na sua vida pessoal de algo que você percebe, então, que você está travado numa crença limitante ou imagem congelada, dá um coraçãozinho aqui pra mim, pra eu saber que você já tá percebendo, Lucas, que você já tá percebendo um ponto de trabalho para você hoje, tá? Algo que você quer muito mudar e não consegue, que tem se repetido na sua vida e que você tem se sentido vítima disso e tem tentado mudar e não consegue. Dá um coraçãozinho aí para eu saber que você já tá achando esse ponto de trabalho seu, tá? Então, ultimamente, assim, eu não sei se vocês têm percebido, principalmente pessoas que trabalham com pessoas, né? Como, por exemplo, o Lucas, como, por exemplo, a Dani, né? Pessoas que trabalham com pessoas. Muita gente tá querendo se libertar, muita gente está querendo evoluir, muita gente está querendo crescer, muita gente está tendo força para dar passos em direção a
se conhecer, a tomar responsabilidade pelo que acontece na vida delas e a tentar mudar determinados padrões, né? Mas aí, às vezes elas se deparam com situações, por exemplo, de autoflagelo, de não conseguir cuidar da própria saúde, de estar num casamento abusivo ou em qualquer tipo de relacionamento abusivo e não consegue sair. Elas têm energia, elas querem, elas têm inteligência, mas elas estão presas, né? Essa live é para essas pessoas. Então vamos entender, tá? Por trás disso, já sabemos que há crenças limitantes, que são verdades que ficam no seu cérebro e que se tornam verdades supremas e que impedem você de viver o novo, impedem você de sair dessa crença e ela limita você. Então, por exemplo, exemplos de crenças limitantes. Ganhar dinheiro é difícil. Ser rico é difícil. Não ter dinheiro traz infelicidade. Ter dinheiro traz felicidade. Para eu ser feliz, eu preciso ter família. Para eu ser realizada como mulher, eu preciso ser mãe. Para eu ser realizada como mulher, eu não posso ser mãe. Eu tenho que ser bem-sucedida no trabalho, senão eu nunca serei uma pessoa respeitada. Tudo isso são crenças, né? Porque, na verdade, gente, o mundo é infinito, né? São 7 bilhões de pessoas. E essas 7 bilhões de pessoas têm um conjunto diferente que faz elas existirem de maneira diferente. E todo mundo experiencia a vida de uma maneira única, né? Então, é muito rico a riqueza de oportunidades que a gente tem de vivência, de experiência na Terra, é muito, muito rica. A crença limitante limita essas experiências para afunilamentos muito específicos que são muito limitados, né? Por quê? Como é que se dá isso? É isso que a gente vai estudar, né? Então, vamos entender o seguinte. Qualquer experiência na nossa vida impactante, qualquer experiência que tenha algum tipo de intensidade, de importância, seja uma intensidade positiva ou uma intensidade negativa, causa uma marca na nossa energia, causa uma marca na nossa aura, né? Então, uma experiência positiva ou uma experiência negativa de intensidade causa uma marca. Quando essa experiência é positiva, ela tende a ser facilmente compreendida, aceitada, amada, cria um entusiasmo. E essa marca, ela não trava nada. Ela, na verdade, é uma marca que vira uma experiência que pode produzir algo novo. E aí essa energia libídica, essa energia vital que virou uma experiência e que cria uma possibilidade de algo novo, flui dentro de você, criando nova vida, criando nova experiência, criando nova criatividade. Então, experiências intensas positivas, quando compreendidas, elas são integradas. E quando são integradas, elas viram nova vida, elas viram nova experiência, elas viram criação, né? Se você tem uma experiência positiva não integrada, o que é raro, ela vai ter o mesmo efeito que uma experiência negativa não integrada, tá? Então, experiências positivas normalmente são integradas porque são fáceis de aceitar, são fáceis de entender, viram entusiasmo, viram vida e a energia flui dentro da aura criando coisa nova. Alguma experiência intensa negativa tende a não ser compreendida. Há um impacto onde não há uma total compreensão. Uma pessoa te magoa, tem um impacto da qual você não entende muito bem. O que está acontecendo? Por que essa pessoa me magoou? O que essa pessoa está pensando? O que essa pessoa está sentindo? O que essa pessoa pensa de mim? O que eu penso dela? O que eu estou sentindo? O que isso significa sobre mim? O que isso significa sobre ela? São várias coisas que você não entende quando você tem um impacto negativo, né? Você não consegue entender. E aí esse impacto negativo do qual você não consegue entender, ele não vira vida ainda. Ele vai virar um dia, mas ele não vira vida ainda. Ele vira um acontecimento que não está compreendido e por isso ele não está integrado. E ao não estar compreendido, não estar integrado, ele vira um bolsão de energia que contém ali energia dentro da tua aura. Ele não virou fluido, ele está parado ali porque ele ainda não foi processado, ele ainda não foi integrado, ele ainda não foi digerido e por isso ele não virou vida. Então ele ficou ali. No que ele ficou ali, tem energia que trava nele,
né? Não é que nem a positiva que ficou integrada e vira vida. A negativa ainda não foi integrada, ela não virou vida e ela ainda causa bloqueio de fluxo, tá? Até aqui, espero que tudo bem, espero que todos estejam conseguindo me acompanhar. Carola, boa noite. Ó, o João, meu amor, tá aí também, que bom, fico muito feliz. Julai, Luz! Boa noite, Dri, boa noite, Luiz, Ellen Pomposelli, Andresa, que bom. Muito bom. Então, integrada virou vida, não integrada virou bolsão de energia, que dá uma travada e ainda tá ali, né? Ok. Até aqui, se tiver tudo bem, vocês me mandam coraçõezinhos. Eu gosto desses coraçõezinhos que ficam subindo aqui, tá? Vocês podem sempre mandar os coraçõezinhos. Então, o que acontece? As experiências da infância, primeira e segunda infância, principalmente primeira, mas também segunda, são experiências bem impactantes para qualquer criança, porque a criança é um ser muito ingênuo, muito vulnerável, muito aberto, muito disponível, muito curioso, muito sem defesas. Então, crianças vivem experiências muito impactantes, boas e ruins. As boas viram vida e viram criatividade. As ruins viram bolsão, né? Só que a criança tem a tendência a criar mais bolsões do que um adulto. Porque a criança tem menos possibilidade de compreender o que está acontecendo na vida do que os adultos. Então, um adulto está dirigindo um carro e uma pessoa vem e faz uma grosseria, o adulto acha aquilo um saco, tá impactado com aquilo, mas entende que todo mundo tá de mau humor, entende que o trânsito é um caos. Já a criança que vê o adulto xingar, ela não entende, porque ela não consegue ter pensamento elaborado suficientemente e ter emoção elaborada suficientemente para compreender o acontecimento. Então o impacto nela é maior. No que o impacto nela é maior, ela retém ali aquela informação sem poder ser processada, porque ela não sabe processar aquilo. Ela não tem maturidade ainda. Ela ainda é uma criança. Quando nós somos adultos e acumulamos alguma energia assim, que a gente não entendeu, que a gente não perdoou e que a gente não aceitou, a gente tem mais facilidade para processar aquilo. A criança tem pouca facilidade para processar aquilo porque ela não tem essa maturidade emocional e nem maturidade racional, tá? Então ela acumula muitas coisas. O que eu quero dizer é que nós temos várias questões acumuladas da infância da qual a gente ainda não processou e não integrou porque não era a hora ainda, né? Só que isso causa um problema, porque a criança, a primeira coisa que normalmente acontece é que ela sente uma emoção muito forte quando ela tem um impacto. Ela sente uma emoção muito forte. E a gente hoje vive numa sociedade que não sabe lidar com muitas emoções. Nenhum de nós sabe muito bem lidar com emoções, só as positivas. A gente não sabe lidar com a raiva na criança, a gente não sabe lidar com a tristeza na criança, a gente não sabe lidar com a frustração na criança, a gente não sabe lidar com a insegurança na criança, a gente não sabe lidar com a ansiedade na criança. E a criança sente todas essas emoções, a gente sente como adulto e a gente sente como criança, mas a criança está esperando um acolhimento do adulto, ela está esperando um acolhimento do mundo seguro, do mundo que ela busca segurança. E normalmente o adulto não sabe trazer esse acolhimento, porque o adulto também não sabe lidar com essa emoção dentro dele. Então, a primeira reação da criança é sentir uma emoção muito forte, da qual não é acolhida. Parece um perigo aquela emoção. A raiva parece um perigo, a ansiedade parece um perigo, o medo parece um perigo, a tristeza parece um perigo. Então ela vai enxotar aquilo, ela vai jogar aquilo mais para dentro dela, para que aquilo não tome conta dela, para que ela não se afogue nessa emoção que não está compreendida por ninguém. Ela vai jogar aquilo mais para fundo do inconsciente dela. Então aquele bolsão que já é o acontecimento, agora vai estar cheio de emoções também, da qual ela também não entendeu. Então ela não entendeu o acontecimento e ela também não entendeu a emoção. Então aquele bolsão agora tem uma camada mais intensa da emoção, né? E aí ela também vai tentar, com a razão, com a capacidade de pensamento dela, né? Ela vai tentar também entender alguma coisa sobre aquilo, mas ela vai entender de maneira muito básica.
pessoas são mal-humoradas, pessoas não gostam de dirigir, pessoas no trânsito são grosseiras. Essa pessoa é muito má. Ela vai fazer generalizações bem simples no nível racional dela, e ela não vai ter entendido completamente o que aquilo significa, e toda a parte que ela não entendeu vai estar acumulada também nesse bolsão de energia. Então esse bolsão está acumulado com a parte física, que foi o acontecimento, com a parte emocional, que foi os sentimentos que vieram com isso, e com a parte mental, que foi aquilo que ela não conseguiu entender ainda. Então, na criança, ela tem a tendência a acumular muito mais bolsões de energia não processadas, né? Até aqui, espero que tudo bem, né? Então, adultos também acumulam, mas adultos conseguem processar isso muito melhor, crianças não, né? Então, você vai entrar na sua fase mais adolescente, que é uma fase onde você começa a se abrir mais para o mundo, com esses bolsões. E esses bolsões têm vida, têm energia, têm acontecimento, né? Esses bolsões, qual é o primeiro efeito deles para chegar na crença? São essas generalizações que a gente passa a fazer por causa desses bolsões que não foram integrados ainda. Nem processados, nem integrados, nem compreendidos, não viraram vida, não viraram criatividade, estão acumulados ali dentro. A criança vai generalizar e a adolescente vai trazer essa generalização. Por exemplo, uma criança que viveu o abandono da mãe. Ela não vai conseguir olhar para aquela mãe e ver que talvez aquela mãe tenha uma dor, que aquela mãe também foi abandonada, que aquela mãe está sufocada, que aquela mãe tem muita insegurança e acha que não sabe ser uma boa mãe. Essa criança não vai ver nada disso. Essa criança só vai ver que ela foi abandonada pela mãe. E ela vai generalizar. Sou uma pessoa que será sempre abandonada. Ou ela vai generalizar, sou ruim. Ou ela vai generalizar, ninguém me ama. Ela vai generalizar alguma coisa. E essa generalização dela vai criar uma crença. Sou ruim, não sou amada, serei sempre abandonada. Outro exemplo. Uma criança que tenha percebido, captado uma traição de um pai. O pai traiu a mãe, o pai traía a mãe. Essa criança não vai conseguir processar, por exemplo, o casamento dos meus pais está em crise, meus pais se casaram muito novos, meus pais não se amam. Ela não vai conseguir processar nada disso. Ela vai olhar, ela vai ver, sei lá, uma mãe sendo traída e um pai traindo, e ela vai generalizar. Homens não são confiáveis. Homens traem. Mulheres vão sofrer pelos homens. Ela vai generalizar de alguma maneira. Essa generalização virou uma crença, né? Uma criança que tem, talvez, sei lá, o cabelo crespo, vive um bullying na escola. Seu cabelo é pichain, seu cabelo é vassoura, né? E ela não vai conseguir ter a maturidade de ver que talvez aquela criança que está fazendo bullying é uma criança que está sofrendo bullying em casa, é uma criança insegura, é uma criança que também está com problemas de autoestima e por isso está jogando em cima dela, que é o que acontece com qualquer criança que está fazendo bullying, é uma insegurança danada. A criança que está recebendo bullying não tem como processar isso dessa maneira, então ela vai criar alguma generalização. Sou feia, cabelo crespo é feio, cabelo liso é bonito, né? Ela generaliza, né? E essa generalização vira uma crença. Então a criança vai passar para a fase adolescente com várias crenças. Do que é bom, do que é ruim, do que traz prazer, do que traz desprazer, do que vai abrir portas para ela, do que vai fechar portas para ela. E ela vai viver navegando nessas crenças. Porque o adolescente ele tem desejo por felicidade, ele tem desejo por expansão. Então ele vai se limitar completamente nessas crenças porque ele não vai arriscar. Ele vai jogar um jogo que ele já conhece, baseado naquilo que ele já generalizou, baseado naquilo que ele já experimentou. Então ele vai começar a ter experiências mais limitadas, que são limitadas por essas crenças. Por exemplo, uma menina vai ter medo de se apaixonar por um menino porque homens traem. Por exemplo, uma outra menina não vai ter coragem
de fazer amizades, ela não vai se sentir segura socialmente, ela vai ter uma timidez, ela vai ter uma insegurança, porque a mãe dela abandonou e ela será sempre abandonada porque ela não presta, né? Então, esses problemas vão aparecer mais na adolescência, mas eles estão ligados a essas experiências ainda não integradas e ainda não processadas, né? E aí acontece uma complicação maior ainda, que é a seguinte: esse bolsão, ele ainda tá aqui, ele tá cheio de energia, ele tá cheio de emoção, e ele vai crescer ao longo da minha vida, porque essas experiências que eu ainda não entendi, que eu ainda não perdoei, que eu ainda não integrei, elas vão atrair experiências semelhantes, que é um grande problema. Por isso que a gente vive vivendo a mesma coisa, a gente vive caindo na mesma armadilha. Porque a gente tem essa informação dentro da gente que não virou vida, não virou criatividade, e essa informação é um imã, porque ela tem vida. E aí esse imã chama experiências iguais. Por que ele chama experiências iguais? Porque eu tenho, por exemplo, uma crença de que homens traem. Nenhum homem presta, todos os homens traem, todas as mulheres serão traídas. O que vai acontecer? Eu só vou atrair homem que trai. Por que isso, gente? Que maluquice é essa, né? Que a gente chama de lei da atração, né? Que maluquice é essa? É um imã? Tem um imã aí dentro mesmo que chama homens que traem? Sim, mas precisa entender isso melhor. E agora que vem uma grande maluquice que acontece na vida. Aquilo que eu mais evito é aquilo que eu mais atraio. Aquilo que eu mais evito é aquilo que eu mais atraio. Por quê? Porque aquilo que eu evito tá cheio de energia não compreendida. E energia atrai energia. Quanto mais um tipo de energia eu tiver, mais eu vou atrair esse mesmo tipo de energia. No fundo, o que acontece é o seguinte: a minha psique, ela registra que só existem homens que traem. Ela registra que só existem homens que traem. Então a minha libido está disponível para essa realidade, não existe outra. Na crença da menina que viu o pai traindo a mãe, e que desenvolveu a crença de homens traem e mulheres são traídas, não existem homens que não traem para ela. Então ela nem vê esses homens. Ela vai para uma boate paquerar, ela nem vê esses homens, porque para a libido dela esses homens não existem. Ela tá toda afetada por esse bolsão. Ela tem afeto, tem energia, tem emoção, tem vida, tem história, tem libido. Então a libido dela só existe para isso. A libido dela não conhece um homem que não trai. Então ela tá numa boate e ela vê um cara e ela não tá escrito na testa dele eu traio. Talvez seja até um cara que nunca traiu, entendeu? Mas ele tem algo ali aberto nele para esse tipo de coisa. E é nesse cara que ela vai se atrair. Porque essa vida que tá aqui nesse bolsão, ela só reconhece esse tipo de vida. Só reconhece esse tipo de espelho. E aí ela vai namorar esse cara. E vamos dizer que esse cara nem tenha traído ainda, porque ele não namorou muito na vida dele. E ele tá apaixonado por essa menina, tá? Ele tá apaixonado por ela. Mas ao longo do relacionamento, ela tem tanta certeza que ele vai trair, que ela se torna, por exemplo, nessa história fictícia, uma menina muito insegura. Uma menina muito insegura. E ela tá o tempo todo com ciúmes dele. E ela tá o tempo todo acusando ele de trair ela. E ele se sente injustiçado, por exemplo. Ele se sente desrespeitado com essa desconfiança, porque ele nunca traiu. Mas ele vai começar, de repente, a perder o tesão por ela, porque ela ficou, sei lá, chata, por exemplo. E aí ele, de repente, vai olhar para uma outra mulher. E, de repente, ele vai acabar se apaixonando por outra mulher. E, de repente, ele vai acabar traindo ela. Porque ela ajudou a provocar essa situação inconscientemente. Claro, ele é totalmente responsável por isso. Mas ela criou uma realidade de tão cega na história e na crença dela, que ela acabou provocando isso também, né? No exemplo da menina que é abandonada e acredita que sempre será abandonada, né? Ela vai, por exemplo, entrar em relacionamentos de amizades ou também de namoro e ela vai ser tão carente, por exemplo, que ela vai ficar pendurada nas pessoas e de vez em quando as pessoas vão se sentir sufocadas por ela e de vez em quando vão sair e não vão avisar para ela que estão indo ao cinema porque estão um pouco sufocadas, gostam dela, não querem magoá-la, mas estão sufocadas por essa carência. Aí ela vai se sentir o quê? Abandonada. E ela comprovou ali a teoria dela. Ou ela até se atraiu realmente por pessoas que vão abandoná-la. Essa complexidade é uma complexidade danada.
porque a pessoa vai tendo certeza absoluta de que ela tinha razão, de que homens traem, de que serei abandonada, né? De que cabelo pichain é isso e cabelo liso é aquilo. Ela passa a ter provas de que aquilo que ela acreditava é a realidade final, é a única realidade. E aí, no que ela passa a ter provas, aquele bolsão que já não tava, já não tinha virado vida, porque não foi compreendido, porque não foi perdoado, porque não foi integrado, ele vai aumentando de experiência, ele vai aumentando de trauma, né? E nisso cria-se uma imagem, que é um termo, na verdade, que não é um termo da psicanálise exatamente, porque imagem é um termo usado na psicanálise, né? Quando você vai falar dos arquétipos. E tem uma ligação com os arquétipos, aquilo que eu tô falando, mas não é disso que eu tô falando ainda aqui. Eu tô falando que a psique, ela registra um acontecimento que fica que nem um slide, que nem lembra antigamente que tinha o filme revelado, que você revelava foto através do negativo? Você fica com negativos na sua psique, de várias camadas, aonde você acredita que aquele negativo é a única realidade que tem. Homens traem, serei abandonada, cabelo pichain é assim, cabelo encaracolada de um jeito, cabelo lisa do outro. Isso vão virando slides. E aí a tua visão da vida vê através desses slides, não consegue ver além. Isso é uma imagem congelada que está ligada a esse bolsão. E aí você não consegue viver fora dessa imagem, porque você não enxerga fora dessa imagem. Ela se torna realmente a única realidade que existe. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha vivido questões muito profundas de solidão na infância, uma criança muito sozinha, um filho único, por exemplo, e o pai viajava muito e a mãe trabalhava o dia inteiro para pagar as contas e essa criança não tinha com quem brincar. E essa solidão foi uma solidão que foi fulminante para ela. Foi uma solidão que doeu muito, porque ela não tinha amiguinhos na escola, porque não gostavam muito dessa criança, ela morava longe, num bairro longe, então não tinha com quem brincar na rua, e a mãe não deixava porque a mãe tinha medo. Então é uma criança que passou a vida solitária e essa solidão foi fulminante. Então ela tem uma imagem dessa situação fulminante da solidão, e ela tem uma crença de que quem não se casa nunca será feliz, de que se você não tiver um companheiro ou uma companheira você nunca vai ser feliz. Então a crença diz, você precisa se casar para ser feliz, pode ser com qualquer um, se case, né? E a imagem é essa imagem da solidão matando você por dentro, corroendo você por dentro, né? O que vai acontecer? Você vai passar a sua vida inteira uma mendiga de atenção, aceitando qualquer migalha, aceitando qualquer maltrato, contanto que você não esteja sozinho. Porque tem tanto medo de ficar sozinha, que aceita qualquer coisa. E aí tá numa relação abusiva, ou tá realmente mendicando por atenção, mendicando por carinho. Isso é muito comum, né? Então essa criatura tem uma crença limitante de que ela precisa estar com alguém para ser feliz, e ela tem uma imagem que diz que se ela estiver sozinha, ela vai morrer, né? Ela vai ser corroída por dentro, né? E mais grave ainda é quando essas imagens vêm de vidas passadas, porque a maior parte dessas imagens vem de vidas passadas e a gente não tem nem acesso à memória do que aconteceu, né? Então eu, por exemplo, tenho uma aluna que ela é uma leitora de aura fantástica, talvez melhor que eu, tá? Mas ela tem muitos traumas com a espiritualidade, ela tem muitos traumas com o guru, com o mestre, com ensinamentos espirituais, com escolas espirituais, com a manipulação das escolas espirituais, né? Ela tem muitos traumas e ela tem situações nessa vida, mas sem dúvida esses traumas são muito mais profundos nas vidas anteriores, em alguma vida anterior dela pelo menos. O que acontece? Ela não consegue ler, ela é uma leitura de aura das melhores do mundo, mas ela tá sempre brigando com a leitura, ela tá sempre achando que aquilo ali não serve para nada, achando que aquilo ali vai atrapalhar as pessoas porque dá informação em excesso, ou porque leva as pessoas para um lugar da qual elas não estão preparadas para ir ainda, que é fato, né? A leitura de fato tem esses pontos negativos mesmo, mas ela está presa na imagem dela,
de manipulação espiritual, de que espiritualidade é manipulação. Ela está presa nessa imagem. E é muito interessante, porque normalmente quem está de fora não entende muito bem. Uma outra boa referência para saber se você está presa numa imagem é quando as pessoas não estão entendendo por que você ainda não mudou uma coisa que é óbvia. Então, para mim que está de fora, essa aluna é óbvio que ela tem que ler, porque ela é muito boa. Mas para ela não é óbvio, porque ela tem essa imagem que fala de manipulação espiritual, né? E provavelmente vem de uma vida anterior, apesar de que ela tem uma história realmente bem forte, assim como uma professora. Eu acho que no caso dela, ela é tão elaborada, ela é tão inteligente e é uma coisa que ela ainda está trabalhando. Eu sinto que vem de vida passada. Mas ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando, ela não desistiu de ler. Ela ainda está olhando e a leitura ajuda ela a ver o medo que ela tem de poder espiritual, né? Então vocês veem que uma coisa é complexa, né? É muito complexo. Como curar isso? Eu vou entrar nisso já já. Eu quero só ler um pouquinho. A Leca tá dizendo eu sou assim. Pois é, eu sou assim também, tá? Essa questão por exemplo, de mendicância, de migalhas, de aceitar migalhas com medo da solidão, essa era eu. Não quis contar, mas era eu. O meu marido diz aqui, meu amor, não sei se ele ainda tá aqui com a gente, ele diz assim: mas a criança não consegue expressar e liberar melhor em alguns casos? Boa pergunta. Sim, é verdade, o João tem razão. Porque não é sempre que uma experiência negativa na criança vai virar um bolsão. Se ela consegue de alguma maneira digerir aquilo, não vai virar um bolsão. E às vezes a criança tem tanta espontaneidade que ela consegue. Ela sai gritando, ela sai esperneando, ela fica pelada, ela faz xixi nas calças, ela faz cocô na cama. Tem isso realmente. Mas ela vai ter a tendência a estar se relacionando com adultos que não vão saber lidar com isso, e aí ela vai aprender que esse jeito dela de lidar não é positivo, e aí ela vai desaprender a digerir, né? E dependendo do caso, ela não vai conseguir digerir mesmo, que podem ser casos muito impactantes. Mas essa pergunta é muito importante mesmo, porque sim, não é que necessariamente toda experiência negativa vai virar um bolsão, né? Mas, de novo, antes de eu continuar aqui, vira um bolsão que depois vai inchando, porque as experiências vão se repetindo, e aí conforme vai inchando, para o fluxo da vida, que é aquele que cria a nova vida e que cria novas experiências, e aí a pessoa, viu, eu tinha razão, todo homem trai, viu, eu tinha razão, cabelo encaracolado não é bonito, viu, eu tinha razão, serei abandonado, viu, eu tinha razão, solidão é horrível, porque ela não tem fluxo de vida, né? Aí a Bruna diz: eu tô nesse momento num processo de enxergar como drone para entender e limpar os meus registros nesse sentido. Pois é, quando eu comecei a live eu falei justamente isso. Eu tava até falando com o Lucas e tal, porque o Lucas é terapeuta, e quem é terapeuta tá percebendo que tem muita gente com muita energia para correr atrás daquilo que tem que correr atrás para poder limpar e para poder fazer o trabalho interno e para poder superar. Então, por exemplo, a gente pode mencionar aqui um exemplo de uma imagem congelada de vida passada. Algum tipo de desvalorização da energia masculina, algum tipo por exemplo, não poder confiar na energia masculina porque ela é fraca. E aí eu tenho que fortalecer a minha energia feminina, quer dizer, eu tenho que me fortalecer como mulher, aí eu viro por exemplo, esse é um exemplo de uma imagem que eu tô dando. Alguma história em vida passada que o homem falhou mesmo, que o homem ficou enfraquecido, e isso trouxe muitos problemas. Cria uma crença de que o homem é fraco, cria uma imagem de que não se pode valorizar o homem, senão a gente vai se ferrar. Aí cria uma personalidade de mulher muito fodona, que precisa ser super heroína, Mulher Maravilha o tempo todo. E aí cria uma necessidade de ser assim o tempo todo, de nunca poder estar vulnerável, e aí cria uma puta de uma ansiedade, por exemplo, né? Aí tem uma imagem, com certeza, de alguma coisa que deu muito errado, em algum momento, e essa pessoa tá tentando superar essa coisa que deu muito errado em algum momento, super complexo, né? Como sair disso, vou falar já já. Vitor, boa noite, amor. Muitas crenças a dissolver, né, Dora? Sim, Dora. Dora é minha querida que estava comigo lá em Salvador também. São as camadas da cebola, a Dani está falando, que vamos colocando no decorrer da vida para curar, precisamos retirar essas camadas. Exatamente. Tem que ter coragem. Mas é libertador demais, a Bruna fala.
Por que que é libertador demais? Porque quando você começa a desfazer as camadas dessa cebola... Porque olha só, até em outras lives eu falei, né, do túnel do autoconhecimento, que tem uma hora que esse túnel é bem escuro, né, e te dá uma covardia danada e você quer parar o teu processo, mas quando você chega do outro lado é profundamente libertador, né? Por que que é profundamente libertador? Porque a libido que estava travada aqui há vidas, ela começa a ser liberada. E você sente uma força, você sente um tesão. Às vezes você fica com tesão mesmo querendo transar. De tanta libido que é. Que a calcinha chega a ficar molhada, desculpe o palavreado. De tanta libido que é liberada. Porque estava tudo guardado aqui nesses bolsões, nessas crenças, nessas imagens, nessas limitações. E aí você tem que ter coragem danada, porque você vai entrar nas suas dores, né? Porque você vai cutucar onça com vara curta, que isso é uma outra coisa que eu já falei em outra live, né? Você tem que ter coragem de deixar doer, né? Ou seja... Pra você... Bom, eu já digo, né, como sair dessa, né? Mas você vai ter que ter coragem de sentir coisas fortes pra sair dessa, né? Mas é libertador por isso, porque libera um monte de libido. Aí a Andresa fala, imagens congeladas dessa forma, mesmo que seja de vidas passadas, podem ser dissolvidas? Sim, porque as imagens vão provocar os acontecimentos nessa vida. Então você trouxe a imagem da outra vida, você tá vendo tudo verde. Você só vê verde, só existe verde, não existe azul, não existe amarelo. Esse verde que tá aqui nessa vida vai te trazer tanto impacto, tanto impacto, tanto impacto, que vai ter uma hora que você vai olhar. Aí você não precisa da vida passada para olhar. Em alguns casos vai precisar ir lá, mas na maioria das vezes você já tem material suficiente aqui para poder enxergar, putz, mas esse verde aqui tem alguma coisa de errada com ele. Você não vai precisar necessariamente ir lá. Mas algumas pessoas às vezes precisam sim, de regressão, essas coisas. Ou a sensação de solução de uma situação dessa pode ser um auto-engano. Não, Andresa, não é um auto-engano, Andresa. Você tem todas as possibilidades de se desfazer de uma imagem, tá? Que é o grande trauma, né? Dessas grandes dores aí de rejeição, de abandono, de desrespeito. Não é uma ilusão e não é um auto-engano sair disso, não. Mas, para sair, você vai ter que entender mais e mais e mais. É muito libertador, mas precisamos atravessar esse deserto. Coragem até tenho, mas nem sei se tenho a cebola. Então, se você não sabe se você tem a cebola, você não precisa se preocupar. A ideia aqui é... Eu tô falando isso pra Prana de Gaia. A ideia aqui, Prana, no início da live é trabalhar com os problemas que você tem na sua vida que ficam se repetindo. Essa é a dica. Você tem problemas que ficam se repetindo? Então você tem um bolsão de energia, você tem uma imagem congelada, você tem uma crença, tá? Quais são os problemas que você tem na sua vida hoje? É por aí que você vai começar. Muito bem. Então tá, como é que eu saio disso? Como é que eu trabalho nisso, afinal de contas, né? Senão, pra que você vai vir assistir essa live, né, pessoal? Aliás, estão gostando? Dá um coraçãozinho aqui pra mim. Depois que acabar, que eu publicar a live, comenta lá pra mais pessoas virem, manda pra pessoas, tira uma foto minha aqui, de batom vermelho, poderosa, coloca no seu story, fala live com a Amélia C. Clark, tá, gente? Porque isso tudo ajudando o meu trabalho. Ai, você é a Carla, Prana de Gaia. Você, por isso que você não sabe nem se você tem as cebolas. Agora eu entendi, Carla, agora eu entendi que você não sabe nem quem você é, então você não sabe nem quais são as suas cebolas, tá bom? É isso aí. Mas tem o que aí? Tem uma imagem de não ser nada. Tem uma imagem de não ser nada em você, tá? De um desmerecimento da vida, de um desmerecimento de estar viva. Essa é a sua imagem. Você não devia nem estar viva. Uma coisa assim, tá? Aí a Maria pergunta: uma crença pode ser criada a partir de uma experiência negativa na vida adulta? Excelente, porque eu ia falar isso e eu acabei esquecendo. E já eu falo como sair dessa, que é o mistério pro fim da live, pra vocês ficarem aqui também. Sim, várias. Na vida adulta, você também cria vários bolsões de energia novos, mas eles são muito mais fáceis de reintegrar. Normalmente, você está presa nos bolsões da infância, primeira e segunda infância, e talvez adolescência. Mas, claro, se for um trauma muito grande na vida adulta, aí você cria, por exemplo, uma doença que te traumatizou, uma perda de alguém que pode criar. Mas, normalmente, está ligado a alguma outra coisa que já estava aí. Porque na vida adulta, a gente já tem muito mais maturidade. Quando uma coisa nova, assim, acontece, a gente já tem mais maturidade para lidar, né?
Então, por exemplo, vamos dizer que você não tem imagem nenhuma de traição, que você não tem a crença nenhuma de traição, você não tem experiência nenhuma de traição, você já tem 20 anos de casada, de repente você é atraída. Claro que isso é uma coisa forte, né? Claro que isso é uma coisa que você vai olhar, vai trabalhar em terapia, mas ela não vai te derrubar como te derrubaria se você tivesse vivido uma traição na infância, entendeu? Você vai elaborar aquilo na vida adulta. Agora, se você viveu isso na infância, através de um amigo ou através de um familiar, aí você já vai ter muito mais dificuldade, entendeu? Adri pergunta, como perder a sensação de ser abandonada? Como parar de sentir medo? Esse é como sair dessa. Também te adoro, Andresa. Vamos falar disso, então. Deixa eu só ler aqui até o final. A Eneida fala, paixão, que saudade do seu retiro de leitura da Aura maravilhoso. Então, só lembrando, gente, pra quem já lê Aura, Andresa, eu vou dar esse Aura Aprofundamento, Extensão, que é um Aura Terapeutas, que a gente vai estudar as nossas próprias imagens utilizando a leitura da Aura, tá? E aí a Carla falou, você foi no ponto, né? Sinto que não tem razão de existir. Essa é uma grande imagem e ela vem de vida passada, ela não vem... por exemplo, a Karine, né? Eu acho, a Anne Kelly, que estava com a gente em Salvador, né? É uma imagem muito forte essa também de ser escrava, né? De não ser patrão, de ser escrava, né? E essa tua é bem forte, é de vida passada mesmo. Então, olha só. Ana Lídia pode fazer o curso, com certeza, Ana Lídia. Depois a gente fala. Acho que você vai adorar, na verdade. Olha só, gente. Como é que se sai dessa? Aí é que tá a questão. Porque paga-se um preço para sair dessa. E ninguém gosta de pagar preço nenhum, né? Eu sempre falo para os meus alunos, a maior parte das pessoas está fazendo o trabalho de autoconhecimento não é para se curar, é para aprender a nunca mais sentir aquilo. Para aprender a nunca mais ter que lidar com aquilo. E, na verdade, o processo de cura é você lidar com aquilo. O processo de cura é você entrar no bolsão, que nem quando você pega uma injeção, que nem quando você tem uma inflamação e você faz um... Como é que é quando você tem uma inflamação, você injeta um líquido lá dentro? Você faz uma... Eu não lembro o nome disso. Alguém lembra o nome disso? Quando você está inflamado, assim, você tem que injetar um líquido lá dentro, né? Por exemplo, quando você está com o joelho inflamado, não sei o nome, gente, desculpa, mas enfim, é isso. Você vai ter que entrar no bolsão. Você vai ter que entrar. E normalmente a gente quer sair. Normalmente a gente cria toda uma vida para nunca mais ter que entrar. Para nunca mais ser abandonada. Para nunca mais ser traída. Para nunca mais ficar na solidão. E o trabalho é entrar. Então, pulsão, exatamente isso. O trabalho é entrar, o que significa o seguinte. Primeiro, você vai observar o problema. Um problema que está se repetindo. Esse problema está se repetindo. Então, você vai observar qual é o medo que você tem em volta desse problema. Qual é o medo de ficar... Então, por exemplo, eu estou sendo maltratada no meu casamento. Esse é o problema, tá? Estou sendo maltratada no meu casamento. Aí eu vou ter que observar isso um pouco mais. Como é que é ser maltratada? Como é que essa pessoa está me maltratando? Como é que eu estou permitindo que ela me maltrate? Aí eu vou perceber, por exemplo, que essa pessoa vai perceber, por exemplo, que ela está super protegendo o marido, que ela mima o marido e que ela deixa o marido esculachar ela. Ela percebe que ela deixa o marido esculachar e que ela não se defende. Aí ela vai observar um pouco mais. Gente, como que eu permito que me esculache desse jeito? Porque eu tenho medo que ele se separe de mim. Tem medo que se separe dela, tem medo que se separe dela. Eu tenho medo. Por quê? Por que você tem medo que ele se separe de você? Mas você está infeliz nesse casamento. Por que você tem medo que ele se separe de você se você está infeliz? Não, mas eu prefiro... não, porque o meu filho vai ficar triste. Meu filho não, peraí, seu filho... Mas seu filho tá vivendo esse abuso dentro de casa, tá vivendo essas brigas constantes, isso não pode ser bom pro seu filho. Foca em você. Você vai aguentar isso até o fim? Só por causa do teu filho? Não, eu tenho medo de me separar. Por quê? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Você tem medo de ficar sozinha. Ok, descobriu um pouco mais. Tá bom. Por que você tem medo de ficar sozinha? O que vai acontecer se você ficar sozinha? Aí a pessoa vai começar a entrar em contato com aquela sensação. Com aquela sensação ruim. E a princípio ela não vai querer entrar nessa sensação ruim. Mas ela entrou em contato. Aí ela vai ter que continuar o trabalho. Peraí. Tem uma sensação muito ruim aqui de solidão. Por quê? Ela vai ter que se perguntar por quê. Aí ela vai descobrir que
Talvez ela era uma criança muito sozinha, muito sozinha, que aquilo ali foi muito difícil para ela, que ela não tinha amigo nenhum, e que ninguém gostava dela, e que aquilo era horrível para ela. Ah, então tá, então estamos entendendo por que você tem tanto medo de ficar sozinha, porque já foi horrível para você, né? Já foi horrível ficar sozinha, eu entendo. Mas, hoje em dia, será que é tão horrível assim ficar sozinha? Será que é tão horrível assim ter uma vida onde você não sabe ainda o que vai acontecer? Aí a pessoa normalmente tem esse medo. Como é que ela vai realmente conseguir fazer a pulsão ali dentro daquele bolsão? Ela vai ter que ficar sozinha. Não significa que ela tem que se separar para ficar sozinha. Até porque depois que ela fizer esse bolsão aqui virar vida, talvez o casamento dela melhore e ela nem precise se separar. Mas ela vai precisar ficar sozinha. Ela já tá sozinha, entende? Ela já tá sozinha. Só que ela não percebeu isso ainda, porque ela não tá querendo ver. Então ela tá num casamento abusivo, mas ela já tá sozinha. Então, o terapeuta, vai ajudar ela a ficar sozinha, a enfiar o pé na jaca da solidão. A enfiar o pé na jaca da solidão. E aí ela vai enfiar o pé na jaca da solidão e ela vai sofrer. Mas aos poucos ela vai começar a ver que ela estava sofrendo pior antes, quando ela estava evitando aquilo. Tá muito ruim mesmo ficar na solidão, mas estava pior antes, o medo da solidão estava pior do que a própria solidão em si. A solidão não tá boa mesmo não, eu não gosto de ficar sozinha, mas estava pior antes. Aí de repente ela vai começar a bordar, ou ela vai começar a costurar, ou ela vai começar a ver Pantanal e ela vai ver que tá incrível essa novela, ou ela vai tomar um sorvete com a amiga. Aquela nova condição dela poder entrar na solidão vai ter uma libido disponível para ela para experimentar alguma coisinha nova. E essa alguma coisinha nova vai disponibilizar ainda mais libido para ela experimentar uma outra coisa nova. E essa outra coisa nova vai disponibilizar mais libido para ela experimentar uma outra coisa nova. E com isso ela vai descobrindo outras partes dela e com isso ela vai liberando energia que vai virando nova vida, né? Mas ela vai ter que entender o trauma. Ela vai ter que lembrar de alguma maneira por que era tão ruim ela se sentir só, né? Mas ela vai ter que entrar ali, né? E aí, aos poucos, ela mesma vai começar a perceber que aquilo ali não faz sentido. Que aquela solidão não pegou ela como ela imaginava. Porque aquela solidão pegou, a memória que ela tem da solidão é aquela memória da infância, da solidão da infância, quando ela não tinha condição. Agora ela tem condição e ela vai vendo que ela tem condição. E ao ver que ela tem condição, ela vai tendo cada vez mais condição. Isso é psicanálise. Isso é a psicanálise que ajuda esse diálogo, né? E aos poucos, tem algumas coisas que passam a não fazer mais sentido para ela, como, por exemplo, permitir ser abusada. Não faz mais sentido. Não tem mais como ela aguentar aquilo. E aí cai uma imagem. Quando ela para de permitir, ela começa a viver uma outra realidade, que é uma realidade, por exemplo, de mais respeito. E aí aquela imagem que fazia ela acreditar que só existe casamento abusivo cai. Em algum momento a imagem cai. É mais ou menos assim, lógico, colocando em palavras assim, não é simples, né? Mas o que eu vejo interessante é que nas leituras que eu faço, não é que eu consigo ler a imagem congelada da pessoa, mas eu consigo aproximar ela da história que limitou ela. Eu consigo aproximar ela do aprisionamento que ela tem. E por ser uma leitora de aura, eu enxergo as minhas limitações com muita facilidade. Trabalhar nas minhas limitações é tão difícil quanto qualquer pessoa trabalhar nelas, mas enxergá-las fica muito claro, né? E eu sinto que esse leitor, ele tem a capacidade, através dessa ferramenta, de encontrar mais e mais e mais essas camadas da cebola. E é isso que esse aura extensão, aura aprofundamento, extensão, aura terapeutas vai fazer. Ele vai fazer a gente mergulhar num cerne da questão, assim. Porque o leitor de aura, quando ele quer mesmo, se ele tá bem disposto, ele consegue chegar no cerne. E aí eu acho que ele consegue chegar na própria imagem congelada, sim. A Bruna diz, eu falo pra minha filha que a lágrima é como a dor saindo do corpo. Maravilhoso, isso mesmo. A Tia Neida fala, Amélia, maravilhosa, coisa boa, perfeito. É um processo, a Dilai, luz. E assim vai se curando. Com certeza, ter coragem de enfrentar a dor pode doer muito, mas alivia a dor. Alivia, você entrou, você sentiu, foi ruim, mas ele não te matou. Ele não que te matou desinflama, porque o que dói é a inflamação.
A ferida você cuida e desinflama. Passei por isso tudo e fui fundo em mim mesma. Eu também. É muito mais fácil julgar o outro do que olhar para a própria dor. Muito bem. Muito bem, gente. E quando a gente entra mesmo em contato com essa dor, vem a nossa maior potência. E quando a imagem cai e se toma uma nova postura, todos ao redor mudam e passam a ter mais respeito por você. Tudo muda. Quando uma imagem cai, tudo muda. Porque ela caiu. Ela não existe mais. Ela faz puff. No que faz puff. Por exemplo, aquela pessoa que foi abandonada, que não conseguia ir para uma festa, que ela não se sentia à vontade, ela se sentia meio retraída, meio inadequada, meio... Ela tá na festa e ela tá estranha. Gente, não tô me sentindo mal, que coisa estranha. Porque a imagem fez puff. Mas não é um processo fácil, tá? Renata, existe a microfisioterapia, que ajuda muito a liberar esses bloqueios, ok. Não conheço outra maneira de resolver um problema que não seja o enfrentamento. É isso aí, gente. É isso aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Eu espero muito estar aqui na semana que vem, na quinta-feira. Se eu não estiver na quinta, talvez eu esteja na quarta. Eu ainda vou ver e vou avisar sempre, tá? Peço que depois vocês comentem na live, peço que vocês mandem para as pessoas. Agradeço a presença de todos por estarem aqui comigo me ouvindo. E vamos seguir nesse nosso trabalho, vamos seguir nesse conhecimento que pode ser passado assim de maneira tão livre e leve através dessa ferramenta que é o Instagram e o YouTube e o Facebook e tudo mais. Então um beijo grande, boa quinta-feira para vocês, bom final de semana, descansem e usufruam da vida. Beijo, até a próxima.